Ela não tinha muito, mas tinha tudo. Nos braços, aninhado contra o seu peito, o pequeno Davi era a personificação de um universo inteiro, um mundo de sorrisos desdentados e olhinhos curiosos que transformavam a mais simples das realidades na mais rica das fortunas. Para Arielle, a vida se resumia àquele calor, aquele cheiro de infância e a responsabilidade avassaladora e, ao mesmo tempo, maravilhosa de ser a única guardiã daquele tesouro. Enquanto o mundo girava em sua complexidade de contas a pagar e sonhos adiados, o único eixo que importava era o bem-estar do seu filho. Se o começo dessa história já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você, para não perder nenhum capítulo dessa trama. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que o amor sempre encontra um caminho. A noite de junho caía sobre a pequena cidade de Vila Esperança com a doçura de um beijo de mãe. O ar estava impregnado com o cheiro inconfundível de festa junina. O milho cozido disputava a atenção do olfato com a fumaça adocicada da maçã do amor e o aroma reconfortante do quentão que borbulhava em grandes caldeirões. Bandeirinhas coloridas, recortadas com esmero pelas senhoras da comunidade, dançavam preguiçosamente ao sabor da brisa suave, unindo os postes da praça principal em um céu de papel de seda. A música, um forró pé de serra animado, saía das caixas de som com um convite irrecusável à dança, fazendo com que até os mais tímidos batessem o pé no ritmo contagiante da sanfona. No centro de toda aquela alegria popular estava Arielle. Aos 25 anos, seus cabelos castanhos e longos como fios de seda escura estavam presos em uma trança frouxa que caía sobre um dos ombros. Vestia um vestido simples de chita, florido e rodado, que ela mesma havia ajustado para a ocasião. Em seus pés, sapatilhas gastas que já conheciam o caminho de muitas batalhas diárias. Mas nada em sua aparência denunciava as dificuldades. Seus olhos, de um castanho profundo, brilhavam com uma luz que parecia nascer de dentro, uma serenidade que apenas as almas que conhecem o verdadeiro amor possuem. E o seu amor, o pequeno Davi, de pouco mais de um ano, estava seguro em seus braços, aconchegado em um sling de pano que o mantinha colado ao corpo da mãe. Com uma mão segurando a cabecinha sonolenta do filho e a outra repousando suavemente em suas costinhas, Arielle se movia no ritmo lento da música. 2 para lá, 2 para cá. Um rodopio suave, cuidadoso para não despertar o pequeno anjo. Ela não dançava para ser vista, não buscava aplausos ou olhares. Dançava para si mesma, para o seu filho. Dançava para celebrar a vida, aquela fagulha de felicidade em meio a uma rotina de trabalho exaustivo, como garçonete na única lanchonete da cidade, e o desafio constante de ser mãe solteira. Cada passo era um ato de gratidão. Davi era a sua festa junina particular, sua fogueira que aquecia a alma e seu mais delicioso quitute. Ele ressonava baixinho, o peito subindo e descendo em um ritmo tranquilo, alheio a tudo, seguro no único porto seguro que conhecia. A poucos metros dali, em uma área mais reservada do arraial, montada com um certo requinte rústico que destoava do restante da festa, estava Heitor Valente. Aos 35 anos, ele era a antítese de tudo o que aquele lugar representava. Vestia uma calça de sarja de grife e uma camisa de linho que, sozinha, provavelmente poderia pagar o custo de toda a festa. Seus cabelos escuros estavam impecavelmente penteados para trás, e seus olhos azuis, geralmente focados e analíticos, vagavam pelo ambiente com um tédio palpável. Heitor era um homem acostumado com salas de reunião em arranha-céus de São Paulo, com o tilintar de taças de cristal em eventos de gala e com o som de motores de carros importados. O cheiro de terra batida e fumaça de fogueira era estranho, quase primitivo para ele. Ele estava ali por obrigação. As empresas Valente, o conglomerado multibilionário que ele presidia desde a morte do pai, 5 anos antes, tinham uma política agressiva de responsabilidade social. Patrocinar a festa junina de uma cidade pequena no interior, onde a empresa possuía uma de suas muitas fazendas de agronegócio, era bom para a imagem.
Era uma jogada de marketing, uma forma de mostrar que o Império Valente tinha um coração. Mas Heitor sentia-se um peixe fora d'água, um ator em um palco que não era o seu. Sorria para o prefeito, apertava a mão de vereadores, posava para fotos com a rainha do milho, mas sua mente estava a quilômetros de distância, calculando as perdas e ganhos da Bolsa de Valores de Tóquio. Sentia um vazio profundo, uma solidão que nem a mais bela das modelos ou a mais extravagante das festas em Mônaco conseguia preencher. A pressão de carregar o nome Valente, de multiplicar uma fortuna que já era incalculável, de honrar a memória de um pai que era uma lenda nos negócios, pesava sobre seus ombros como uma capa de chumbo. Sua avó, a matriarca da família, Dona Verônica, vivia a lembrá-lo de sua outra obrigação, produzir um herdeiro, um valente para dar continuidade à linhagem. Mas como pensar em família, se seu coração parecia um cofre trancado, cuja combinação ele mesmo havia esquecido? Foi então que ele a viu. Seu olhar, varrendo a multidão com indiferença, parou subitamente. Congelou. No meio da gente simples, da música alta e da fumaça, havia uma imagem que parecia uma pintura renascentista. Uma jovem mulher, de beleza pura e descomplicada, dançava lentamente com um bebê nos braços. Não havia artifícios, não havia performance. Havia apenas verdade. A forma como ela olhava para a criança, com uma ternura que parecia transbordar e tocar tudo ao redor, a maneira como seu corpo se movia em um balanço protetor, a paz que emanava dela. Tudo aquilo atingiu Heitor com a força de um soco no estômago. Ele sentiu algo se agitar dentro de si, um sentimento tão estranho e esquecido que demorou a identificar. Fascinação. Quem era ela? O que a fazia sorrir daquele jeito, como se guardasse o segredo mais precioso do universo? Por um instante, todo o barulho do arraial desapareceu. A sanfona, as risadas, as conversas, tudo se tornou um zumbido distante. O foco de Heitor se fechou naquela cena, naquele momento de pura conexão entre mãe e filho. Ele viu nela tudo o que lhe faltava: simplicidade, contentamento, um amor que não se media em cifras. Impelido por uma força que ele não compreendia, Heitor se desculpou com o grupo de empresários locais com quem conversava e começou a caminhar na direção dela. Cada passo era uma quebra de seus próprios protocolos. Ele não abordava mulheres em festas populares. Ele não se misturava. Ele era Heitor Valente, o recluso, o intocável. Mas seus pés pareciam ter vontade própria, guiados por aqueles olhos castanhos e por aquela aura de paz. Arielle, sentindo um par de olhos fixos nela, ergueu o rosto. Viu um homem alto, de porte elegante e feições sérias, caminhando em sua direção. Ele era diferente de todos ali. Havia uma intensidade em seu olhar que a deixou momentaneamente sem graça. Ela parou de dançar, apertando instintivamente Davi contra si. Seu coração de mãe, sempre alerta, bateu um pouco mais rápido. Quem era aquele homem? O que ele poderia querer? Seus instintos lhe diziam para se afastar, para proteger sua cria de um mundo que ela sabia ser, muitas vezes, cruel e imprevisível. Heitor parou a uma distância respeitosa. Ele não queria assustá-la. Abriu a boca para dizer algo. Um elogio, uma pergunta, qualquer coisa. Mas as palavras não vieram. Ele estava hipnotizado pela pureza da cena. O bebê, sentindo a mudança no ritmo do corpo da mãe, se mexeu. Davi resmungou um pouco, virando o rostinho para o lado e esticando os bracinhos em um espasmo de sono. Nesse movimento, a gola da pequena camisa de algodão que ele usava se abriu um pouco, deslizando pelo ombro roliço. E ali, bem visível sob a luz amarelada dos lampiões, logo abaixo da clavícula direita do bebê, uma marca de nascença se revelou. Não era uma mancha qualquer. Era um desenho perfeito. Uma pequena lua crescente de um tom de pele ligeiramente mais escuro. E logo abaixo dela, 3 pontos minúsculos, alinhados como estrelas. O ar fugiu dos pulmões de Heitor. O tempo não parou. Ele se estilhaçou. A mente de Heitor, acostumada a processar informações complexas em nanosegundos, entrou em colapso. Aquela marca, aquela lua crescente com as 3 estrelas, era impossível, era impensável. Era uma lenda de sua família, um segredo guardado a 7 chaves, a marca que, segundo as histórias de sua avó,
aparecia em um descendente direto dos Valente a cada 5 gerações. A marca que seu bisavô tivera. A marca que o pai de Heitor procurou a vida inteira em seu único filho, sem sucesso. A marca do herdeiro primordial. Ele levou a mão ao próprio peito, onde não havia nada além de pele lisa. Seus olhos azuis se arregalaram, fixos na pequena mancha na pele do bebê. O sangue de Heitor gelou. O som do forró tornou-se um ruído ensurdecedor e distorcido. As luzes coloridas das bandeirinhas começaram a girar, a se fundir em um borrão caótico. Um suor frio brotou em sua testa. Quem era aquela mulher? E de quem era aquele filho? A pergunta ecoou em sua mente com a violência de um trovão. As implicações daquela marca eram sísmicas, capazes de abalar as fundações de seu império, de sua identidade, de tudo o que ele conhecia. Arielle, assustada com a reação do homem, deu um passo para trás. "Senhor, o senhor está bem?" Ela perguntou, a voz trêmula. Mas Heitor não a ouvia. Sua visão estava se afunilando, focada apenas na lua e nas estrelas na pele daquela criança. O mundo ao seu redor se desfez em um vórtice escuro. As pernas que o sustentavam com firmeza no topo do mundo corporativo falharam. A força que comandava um império de milhares de funcionários se esvaiu. Diante de uma Arielle atônita e de uma multidão que começava a perceber que algo estava errado, Heitor Valente, o milionário, o poderoso, o inabalável, levou a mão à cabeça. Seus olhos reviraram e, com um baque surdo, ele desabou no chão de terra batida da praça, desmaiado. O desmaio de Heitor Valente foi como uma pedra atirada em um lago tranquilo. A onda de choque se espalhou em círculos concêntricos de pânico e confusão. Por um instante, o forró engasgou e parou. As conversas morreram. De repente, todos os olhares da praça, antes dispersos entre a pescaria, a barraca do beijo e a fogueira, convergiram para o ponto onde o homem rico e misterioso jazia inerte no chão. Arielle, com o coração martelando contra as costelas, recuou instintivamente, apertando Davi com uma força que o fez despertar em um choro assustado e agudo. O som do pranto de seu filho foi o que a tirou do torpor. Sua realidade, sua prioridade, chorava em seus braços. "Abram espaço, deixem ele respirar", gritou um homem, iniciando uma onda de comandos desencontrados. O prefeito, pálido e suando frio ao ver seu principal patrocinador desacordado, tentava abrir caminho, empurrando os curiosos com gestos nervosos. Em segundos, um homem mais velho, de terno discreto e cabelos grisalhos, que até então se mantinha em segundo plano, atravessou a multidão com uma eficiência impressionante. Era Arthur, o assistente pessoal, motorista e fiel escudeiro de Heitor há mais de 20 anos. "Senhor Heitor!" Arthur exclamou, ajoelhando-se ao lado do chefe. Ele verificou o pulso, a respiração. Seus movimentos eram calmos e treinados. "Chamem uma ambulância. Agora!" Ele ordenou com uma autoridade que ninguém ousou desafiar. Enquanto o caos se instalava, Arthur olhou ao redor, tentando entender o que havia acontecido. Seus olhos passaram pela multidão assustada e pousaram em Arielle. Ele a viu, parada a alguns metros de distância, o rosto um misto de pavor e confusão, tentando acalmar o bebê que chorava sem parar. Ele notou a direção do olhar de Heitor, momentos antes do colapso. Uma pergunta silenciosa se formou em sua mente experiente, mas não havia tempo para isso. Heitor começou a recobrar a consciência. Um gemido baixo escapou de seus lábios. A primeira coisa que viu foi o céu de papel de seda colorido girando lentamente sobre ele. Depois o rosto preocupado de Arthur. A memória voltou como um maremoto. A dança, a mulher, o bebê, a marca, a marca. Ele sussurrou, a voz rouca. Tentou se levantar, os músculos ainda fracos. "Calma, senhor, a ajuda está a caminho. O senhor teve uma queda de pressão", disse Arthur, tentando acalmá-lo, mas Heitor não estava ouvindo. Seus olhos varreram a multidão, desesperados. E ele a encontrou. Arielle ainda estava lá. O choro de Davi agora mais baixo, transformado em soluços contra o ombro da mãe. Seus olhares se cruzaram por cima das cabeças das pessoas. O olhar de Arielle era assustado. O de Heitor era uma mistura febril de urgência, incredulidade
E uma pergunta tão profunda que parecia querer arrancar a alma dela. Ele precisava de respostas. Precisava saber. Aquele olhar a perfurou. Arielle sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era um olhar de ameaça, mas de uma intensidade que ela nunca havia encontrado. Sentindo-se exposta, vulnerável, ela virou-se e, sem pensar duas vezes, começou a se afastar, abrindo caminho pela borda da multidão, desaparecendo na penumbra das ruas menos iluminadas da cidade. Ela precisava sair dali. Precisava proteger Davi daquela energia estranha e avassaladora. Ela, a moça, Heitor tentou dizer, mas Arthur o conteve. Depois, senhor. Primeiro, sua saúde. Os seguranças da fazenda, finalmente alertados, chegaram e formaram um cordão de isolamento, afastando os curiosos e ajudando Arthur a levar Heitor para o carro de luxo que esperava discretamente em uma rua adjacente. A sirene da ambulância começou a soar ao longe, mas a decisão já estava tomada. Heitor seria levado para a sede da fazenda, onde seu médico particular de São Paulo já estava sendo contatado para pegar um voo de emergência. Enquanto o carro preto se afastava, deixando para trás uma festa junina cuja principal atração havia se tornado a fofoca do desmaio do milionário, Arielle caminhava a passos rápidos pelas ruas de paralelepípedos de Vila Esperança. A adrenalina ainda corria em suas veias. Ela segurava Davi com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. A cada esquina, olhava para trás, meio que esperando ver aquele homem a seguindo. Mas as ruas estavam vazias, preenchidas apenas pelo som distante da sanfona, que timidamente voltava a tocar, e pelo som de seus próprios passos apressados. Ao chegar em sua casa, uma construção pequena e simples, mas de paredes caiadas de branco e com um vaso de gerânios na janela, ela trancou a porta e finalmente respirou fundo. O alívio de estar em seu refúgio era imenso. A casa tinha o cheiro dela, o cheiro de Davi, cheiro de lar. Colocou o filho, que já havia adormecido novamente, em seu berço improvisado em um canto da sala. Cobriu-o com uma manta de lã e ficou ali, parada, observando a respiração tranquila dele. Só então a cena da praça voltou com força total. O homem, o olhar dele, a forma como ele caiu, e acima de tudo, a direção de seu olhar antes de desabar. Ele estava olhando para Davi. Não, mais especificamente, para o peito de Davi. Com as mãos trêmulas, Arielle se aproximou do berço e, com um cuidado infinito, afastou a gola da roupinha do filho. Ali estava a marquinha, a pequena lua crescente com seus 3 pontinhos. Ela sempre achara um charme, um detalhe único de seu filho. Beijava aquela marquinha todas as noites antes de dormir. Para ela, era apenas uma mancha, um capricho da natureza. Mas, para aquele homem, parecia ter sido o gatilho para um colapso. Por quê? Que significado poderia ter uma simples marca de nascença? Uma angústia fria começou a se instalar em seu peito. A vida de Arielle era uma equação cuidadosamente equilibrada. O trabalho, o aluguel, as despesas de Davi, tudo se encaixava com dificuldade, mas se encaixava. A chegada daquele homem parecia uma variável desconhecida e perigosa, capaz de desestabilizar toda a sua existência. Quem era ele? E a pergunta que mais a assombrava. Ele voltaria. No quarto principal da casa da fazenda, uma construção colonial luxuosamente reformada, Heitor estava sentado na beira da cama. Já havia sido examinado pelo médico local, que diagnosticou uma síncope vasovagal, provavelmente causada por estresse e fadiga. Dispensara ao médico com um agradecimento polido e um cheque generoso. Agora, estava sozinho com Arthur. Eu não tive um pico de estresse, Arthur, disse Heitor, a voz firme, embora seu rosto ainda estivesse pálido. Ele olhava para a lareira apagada, mas sua mente estava de volta à praça. O senhor tem trabalhado demais, Heitor. Uma viagem para a Europa, reuniões na Ásia e agora isso. É natural que o corpo reclame, argumentou Arthur, servindo um copo d'água para o chefe. Heitor pegou o copo, mas não bebeu. Você não entende. Não foi o trabalho. Foi o que eu vi. Ele fez uma pausa, reunindo os pensamentos. Eu preciso que você encontre aquela moça. Aqui estava com o bebê. Eu quero saber tudo sobre ela. O nome dela, onde ela mora, quem ela é. Tudo. Arthur franziu o senho.
O senhor me perdoe a indiscrição, mas se envolver com uma moça da cidade pode gerar complicações, fofocas. Não se trata de envolvimento, Heitor retrucou, levantando-se e começando a andar de um lado para o outro. A energia nervosa voltava a tomar conta dele. É algo maior, muito maior. Ele parou e olhou para seu fiel assistente. Arthur, você se lembra das histórias que minha avó contava sobre a fundação da nossa família? Arthur, que trabalhava para os Valente desde que o pai de Heitor era vivo, assentiu lentamente. Lembro-me de algumas. Dona Verônica gostava de enaltecer a linhagem da família. Ela me contou sobre a marca dos Valente Primeiros, uma marca de nascença, uma lua crescente com 3 estrelas. O rosto de Arthur perdeu um pouco da cor. Ele conhecia a lenda. Era um conto quase mítico dentro da família, sussurrado entre as gerações mais velhas. A marca do primeiro valente que chegou ao Brasil no século XIX e construiu as bases do Império. Uma marca que, segundo a lenda, reaparecia esporadicamente para assinalar um herdeiro de sangue puro, alguém destinado a levar a família a um novo patamar de grandeza e poder. Era considerada uma bênção, um sinal do destino. A avó dizia que o bisavô do senhor a tinha, disse Arthur em voz baixa. Exato, e que meu pai passou a vida procurando por ela em mim, em vão. Heitor passou a mão pelos cabelos, a mente a 1000 por hora. Arthur, o bebê daquela moça, ele tem a marca. Eu vi, com meus próprios olhos. Estava no peito dele do lado direito, exatamente como a avó descrevia. O silêncio que se seguiu no quarto foi pesado, denso. Arthur olhava para o chefe com uma expressão de choque absoluto. A implicação daquilo era gigantesca. Um herdeiro desconhecido, uma criança, filho de uma mulher simples do interior, carregando o símbolo mais sagrado e poderoso da dinastia Valente. Isso não era apenas uma complicação, era um terremoto. Senhor, isso é impossível, Arthur finalmente conseguiu dizer. Pode ser uma coincidência. Uma marca parecida. Não era parecida, Arthur. Era idêntica, Heitor afirmou, sua voz carregada de uma convicção febril. Não existe coincidência em algo assim. Eu preciso entender o que está acontecendo. Quem é o pai daquela criança? Qual a ligação dela com a nossa família? Há uma peça faltando nesse quebra-cabeça, uma peça enorme, e eu vou encontrá-la. A determinação de Heitor era de aço. O empresário calculista, que vivia em um mundo de lógica e números, agora se via diante de algo que desafiava toda a razão. Mas ele não podia ignorar. Se aquela marca fosse real, se aquele menino fosse um valente, sua vida, seu futuro, o futuro de todo o Império mudaria para sempre. Encontre-a, Arthur, ele repetiu, o tom agora calmo, mas perigosamente sério. Use todos os recursos necessários. Seja discreto. Eu não quero que a cidade inteira saiba do meu interesse. Eu quero um relatório completo na minha mesa até o amanhecer. Arthur assentiu, a mente já trabalhando. Vila Esperança era pequena. Uma moça bonita com um bebê de colo não seria difícil de localizar. O verdadeiro desafio seria desvendar o mistério por trás daquela marca. Sim, senhor. Considere feito. Enquanto Arthur se retirava, deixando Heitor sozinho com seus pensamentos tumultuados, o milionário caminhou até a grande janela do quarto. Lá fora, a noite era escura, mas no horizonte a lua começava a subir. Uma foice prateada no veludo negro do céu. Heitor pensou na pequena lua na pele do bebê. Uma marca que o conectava a um passado que ele mal conhecia e a um futuro que ele não poderia jamais ter imaginado. A solidão que ele sentia há anos agora dava lugar a uma tempestade de emoções. Medo, curiosidade e uma estranha e inexplicável sensação de esperança. Pela primeira vez em muito tempo, o mundo de Heitor Valente não girava em torno de dinheiro ou poder, mas em torno de uma moça de vestido florido e do segredo que seu filho carregava no peito. Na manhã seguinte, com os primeiros raios de sol pintando o céu, Arthur entrou silenciosamente no escritório da fazenda, onde Heitor passara a noite em claro, examinando mapas da região e antigos documentos da família que mandara trazer de seu arquivo pessoal em São Paulo. Eu a encontrei, senhor, disse Arthur, colocando uma pasta fina sobre a mesa de mogno. Heitor ergueu os olhos, cansados, mas alertas. Diga.
O nome dela é Arielle de Souza, 25 anos, órfã de pai e mãe. Foi criada por uma tia que faleceu há 3 anos. Trabalha como garçonete na lanchonete central. Mora sozinha em uma casa alugada na Rua das Flores. Pelo que pude apurar em conversas informais com algumas pessoas na cidade, é tida como uma moça extremamente honesta, trabalhadora e reservada. Dedica a vida ao filho. Heitor inclinou-se para a frente, a tensão visível em seus ombros. O filho chama-se Davi, pouco mais de 1 ano de idade. Arthur fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Na certidão de nascimento, o nome do pai está em branco. Ninguém na cidade sabe quem é. Ela nunca falou sobre o assunto. A fofoca local sugere que foi alguém de fora, que passou pela cidade e a abandonou quando soube da gravidez. Um pai desconhecido. Aquela informação caiu como uma bomba silenciosa no escritório. A ausência de um pai abria um leque de possibilidades, algumas mais perturbadoras que outras. Poderia algum parente distante dos Valente, algum primo esquecido ter passado por ali? Heitor vasculhou sua mente, tentando lembrar de todos os ramos da árvore genealógica. Era improvável, mas não impossível. Onde ela está agora? Perguntou Heitor, fechando a pasta. É o dia de folga dela, provavelmente está em casa. Heitor se levantou. O cansaço da noite em claro havia desaparecido, substituído por uma resolução inabalável. Ele não podia mais esperar. Não podia mais analisar de longe. Ele precisava olhar nos olhos daquela mulher e obter respostas. A diplomacia corporativa, as abordagens indiretas, nada disso serviria. Isso era pessoal. Prepare o carro, Arthur. Eu mesmo vou até lá. Arthur hesitou. Senhor, talvez não seja prudente. Chegar assim, de surpresa, não pode assustá-la. O susto já aconteceu ontem à noite, disse Heitor, vestindo um blazer. Hoje eu vou em busca de clareza. Ele parou na porta e olhou para o assistente. E Arthur, providencie para que a melhor cesta de alimentos e produtos infantis que o dinheiro pode comprar na cidade vizinha seja entregue na casa dela, anonimamente. Diga que é uma doação da paróquia ou algo do tipo. Não quero que ela pense que estou tentando comprá-la. Quero apenas que ela saiba que nem todo estranho traz consigo o caos. Era um gesto contraditório, uma demonstração de poder e cuidado ao mesmo tempo. Era a forma de Heitor Valente de lidar com uma situação que estava completamente fora de seu controle. Ele estava a caminho da modesta casa na Rua das Flores, não como o presidente das empresas Valente, mas como um homem em busca de uma verdade que poderia redefinir quem ele era. E enquanto o carro de luxo deslizava pelas estradas de terra que o levavam de volta à Vila Esperança, ele só conseguia pensar em uma coisa: a pequena lua e as 3 estrelas, e a mulher cujo destino, de alguma forma inexplicável, acabara de colidir com o seu. A manhã de folga de Arielle, geralmente um oásis de tranquilidade em sua semana agitada, um dia dedicado inteiramente a Davi, a passeios lentos e a brincadeiras no tapete da sala, foi rasgada pela chegada do impossível. O som começou baixo, um ronronar grave e aveludado, tão deslocado na Rua das Flores que as galinhas no quintal do vizinho se calaram. Arielle, que estava na cozinha preparando uma papa de banana para Davi, que por sua vez batucava alegremente uma colher de pau no chão, sentiu o som antes de entendê-lo. Era o ruído do poder, do dinheiro, algo que não pertencia àquele universo de simplicidade. Ela espiou pela fresta da cortina da janela da sala e seu sangue gelou. Parado em frente à sua casa, um sedã de luxo preto e reluzente brilhava sob o sol da manhã como uma pantera agachada em um campo de margaridas. As calotas cromadas refletiam a fachada humilde de sua casa, distorcendo-a em uma caricatura. As cortinas das casas vizinhas se agitaram. Dona Elvira, a vizinha da frente, já estava com a cabeça para fora, fingindo varrer a calçada. O coração de Arielle disparou, uma batida descompassada de pânico. Ela sabia. Antes mesmo de a porta do carro se abrir, ela sabia quem estava ali. A porta do motorista se abriu e Heitor Valente surgiu. Hoje, sem a camisa de linho amassada da festa, ele vestia um blazer azul marinho sobre uma camisa branca, a imagem da autoridade e da riqueza. Ele olhou para a casa dela não com desprezo, mas com uma intensidade analítica que a fez se sentir invadida, mesmo estando do lado de dentro. Ele contornou o carro, seus sapatos caros levantando uma poeira fina na rua sem asfalto,
e parou em frente ao seu portão de madeira. Cada passo dele na direção de sua porta era uma batida em seu peito. O que ele queria? Por que viera até ali? O olhar febril da noite anterior voltou à sua mente. Ela recuou da janela, o corpo tremendo. Seu primeiro instinto foi pegar Davi, correr para os fundos, se esconder, proteger. Toque, toque, toque. As batidas na porta soaram altas e claras no silêncio da casa. Davi parou de batucar e olhou para a porta, depois para a mãe, a cabecinha tombada em curiosidade. Arielle ficou paralisada. Se não atendesse, ele iria embora? Ou seria pior? Ele a viu na festa, sabia que ela estava ali. Ignorá-lo parecia um ato de futilidade. Respirando fundo, tentando encontrar em algum lugar uma coragem que não possuía, ela caminhou até a porta. Tirou a chave com os dedos trêmulos e a abriu apenas uma fresta, o suficiente para ver e ser vista, mantendo o corpo como uma barreira. "Bom dia", disse Heitor. Sua voz era mais calma do que na noite anterior, controlada, mas seus olhos azuis ainda continham a mesma tempestade de perguntas. Arielle não respondeu, apenas o encarou, a desconfiança estampada em seu rosto. Eu gostaria de me desculpar", continuou ele, parecendo genuinamente desconfortável, um sentimento que claramente não lhe era familiar, "pelo meu comportamento ontem à noite. Eu não queria causar uma cena ou assustar você e seu filho. Eu não tenho me sentido bem, muito estresse e, eu desmaiei, foi lamentável." A desculpa parecia ensaiada, mas havia um fundo de sinceridade que a pegou de surpresa. Ela esperava a arrogância, uma exigência, não um pedido de desculpas. Mesmo assim, ela não cedeu. "Está tudo bem. O senhor não precisa se preocupar." Sua voz era fria, um muro. "Mas eu me preocupo. Você foi a única pessoa que pareceu notar que eu não estava bem antes de eu cair. Você perguntou se eu precisava de ajuda." Ele mentiu suavemente. A verdade era que ele mal se lembrava das palavras dela, apenas da imagem dela com o bebê e da marca. Mas era uma boa abertura, uma forma de criar uma conexão que não existia. "Sua gentileza ficou comigo. Eu só queria agradecer e garantir que você estava bem." Arielle sentiu a falsidade naquelas palavras, mas também a inteligência por trás delas. Ele estava tentando desarmá-la. Parte dela queria bater a porta na cara dele e acabar com aquilo. Mas outra parte, uma parte mais pragmática e assustada, sabia que aquele homem não era do tipo que desistia. Talvez fosse melhor ouvir o que ele tinha a dizer, entender seu objetivo, para então saber como se defender. "Eu estou bem." "Estamos bem", ela disse, a mão ainda firme na porta. "Agradeço a preocupação, se era só isso. Será que eu poderia entrar por um minuto?" Ele pediu, o tom ainda polido. "Prometo não tomar seu tempo. Eu só gostaria de conversar em um lugar que não seja a sua porta, com todos os seus vizinhos nos observando." Ele gesticulou discretamente com a cabeça, e Arielle percebeu que o espetáculo na Rua das Flores só aumentava. Ela hesitou. Deixar aquele homem entrar em sua casa, em seu santuário, parecia uma violação. Mas ele estava certo sobre os vizinhos. A fofoca se espalharia como fogo em palha seca. Com um suspiro de derrota, ela abriu a porta. Só por um minuto. Heitor entrou e o mundo dele colidiu com o dela. O ar na pequena sala de Arielle era quente e tinha cheiro de banana, de talco de bebê e de limpeza. Era um cheiro de vida real. Nas paredes, em vez de obras de arte caríssimas, havia molduras simples com fotos de Davi. Davi no banho, Davi com a boca suja de papa, Davi dormindo. No canto, um tapete de atividades colorido e alguns brinquedos de plástico. Tudo era simples, gasto pelo uso, mas impecavelmente limpo e arrumado. Havia uma dignidade naquela pobreza que o tocou de uma forma inesperada. Aquela casa, pequena como era, pulsava com mais vida e amor do que sua mansão inteira em São Paulo. Davi, sentado no chão, olhou para o estranho alto com seus grandes olhos curiosos e abriu um sorriso desdentado, alheio à tensão no ar. Aquele sorriso atingiu Heitor em cheio. Ele se viu sorrindo de volta. Um sorriso pequeno e enferrujado, mas genuíno. "Ele é um menino lindo", disse Heitor, a voz mais suave. "O que o senhor quer, de verdade?" perguntou Arielle, cruzando os braços. Ela não o convidou a sentar. Queria que ele ficasse de pé, desconfortável, e fosse embora logo.
Heitor desviou o olhar do bebê para ela. Eu sou um homem que valoriza a verdade, senhorita. Souza, não é? Arielle de Souza. Ele sabia o nome dela, o que só aumentou o alarme de Arielle. E algo sobre ontem à noite não me pareceu comum. Minha reação. Ele caminhava em um terreno perigoso. Seu filho, ele me lembrou de algo, de alguém. Uma sensação de familiaridade muito forte. O coração de Arielle deu um salto. Eu não sei do que o senhor está falando. Nós nunca o vimos antes. Eu sei, disse ele dando um passo cauteloso em sua direção. Mas às vezes as famílias têm traços que se repetem. Uma cor de olhos, o formato de um sorriso. Ele parou, buscando os olhos dela. Ou talvez uma marca de nascença. O ar ficou rarefeito. A menção direta, embora velada, foi como um tapa. Arielle sentiu o chão fugir de seus pés. O medo que ela tentava controlar transbordou em raiva. Eu não sei que jogo o senhor está jogando, mas não tenho interesse em participar, disse ela, a voz subindo de tom, tremendo de fúria contida. O que há no meu filho não é da sua conta. Nada em nossa vida é da sua conta. Eu vou pedir que o senhor se retire da minha casa. Agora. Por favor, tente entender, começou Heitor, mas foi interrompido. Entender o quê? Que um homem rico e poderoso aparece do nada, desmaia na minha frente, descobre onde eu moro e vem até a minha casa fazer perguntas estranhas sobre o meu filho? Não, obrigada. Eu já tive problemas demais na minha vida para procurar mais um. Vá embora. Ela apontou para a porta, os olhos brilhando com lágrimas de medo e raiva. Heitor viu que tinha ido longe demais, rápido demais. A barreira que ela ergueu era impenetrável. Ele tinha subestimado a força dela, a ferocidade de seu instinto protetor. Ele recuou levantando as mãos em um gesto de rendição. Tudo bem? Eu vou. Mas naquele exato momento, enquanto a tensão na sala era quase palpável, ouviram-se novas batidas na porta. Desta vez, mais leves. Arielle, confusa e ainda tremendo, olhou para Heitor, a suspeita renovada em seu olhar. Não sou eu, disse ele em voz baixa. Com o Heitor ainda em sua sala, Arielle abriu a porta novamente, pronta para dispensar quem quer que fosse. Era um rapaz jovem, uniformizado de uma mercearia da cidade vizinha. Ao lado dele, no chão, estava a maior cesta que Arielle já vira na vida. Não era uma cesta básica. Era uma montanha de abundância. Havia pacotes de fraldas da melhor marca, latas de leite em pó especial, potes de papinhas importadas, brinquedos educativos, roupas de bebê de algodão macio e, para ela, frutas frescas, queijos, pães artesanais e até uma caixa de chocolates. Entrega para Arielle de Souza, disse o rapaz, sorrindo. É uma doação da paróquia de Santa Rita. Arielle ficou boquiaberta. Doação? Da paróquia? Mas eu não pedi nada. Foi um doador anônimo. Pediram para entregar aqui. O rapaz ajudou a colocar a cesta para dentro, deu um bom dia e foi embora, deixando uma Arielle completamente atordoada no meio da sala. Ela olhou para a cesta, para a opulência de tudo aquilo e depois para Heitor. Ele a observava com uma expressão indecifrável. Você? Ela começou a voz um sussurro. Foi você? Heitor manteve sua fachada. Parece que você tem um anjo da guarda, senhorita Souza. Fico feliz por você e seu filho. Ele sabia que negar diretamente seria inútil, mas a ambiguidade era sua única ferramenta no momento. Aquele gesto, no entanto, a desequilibrou completamente. Era uma demonstração de poder, sim. Ele podia descobrir onde ela morava, podia invadir sua casa com perguntas, e podia, com a mesma facilidade, enchê-la de presentes que valiam mais do que seu salário de meses. Mas também era um gesto de cuidado, fraldas, comida, leite. As coisas com que ela se preocupava todas as noites antes de dormir. Aquele homem era uma ameaça ou uma ajuda? A confusão a deixou exausta. Heitor viu a exaustão no rosto dela e soube que era a hora de recuar. Ele pegou um cartão de visita do bolso interno do blazer e o colocou delicadamente sobre uma pequena cômoda perto da porta. Eu sinto muito, de verdade, se a assustei. Essa não era a minha intenção, disse ele, a voz agora carregada de um arrependimento que parecia mais genuíno. Minha reação na festa foi seu pessoal, e eu estou apenas tentando entender o porquê.
Ele olhou para Davi uma última vez. O menino agora tentava alcançar um dos brinquedos novos da cesta. Aquele é meu número pessoal. Se você reconsiderar, se estiver disposta a conversar, ou se precisar de qualquer coisa mesmo, sem perguntas, por favor, me ligue. E com isso, ele se virou e saiu. Arielle ouviu a porta do carro de luxo se fechar e o som do motor se afastando, deixando um silêncio pesado para trás. Ela ficou parada no meio da sala por um longo tempo, o cheiro dos chocolates da cesta se misturando ao cheiro de banana da cozinha. Olhou para Davi, que gargalhava, feliz com seu novo mundo de abundância. Olhou para o cartão de visita sobre a cômoda, o nome Heitor Valente gravado em relevo dourado. Olhou para a marca no peito de seu filho, que agora parecia queimar sob a pele. O muro que ela construíra ao redor de sua vida acabara de ser bombardeado. O homem não era apenas uma ameaça. Ele era um enigma complexo de poder, perigo e uma estranha, desconcertante generosidade. Arielle sabia, com uma certeza aterrorizante, que aquilo não era o fim. Era apenas o começo. Ele não desistiria. E ela, pela primeira vez em sua vida de lutas solitárias, não tinha a menor ideia de como proteger seu filho de um fantasma que ela nem sabia que existia. A pergunta não era mais se ele voltaria, mas como ele voltaria, e o que ela faria quando isso acontecesse. No carro, Heitor recostou a cabeça no couro macio do assento, frustrado. A imagem do rosto assustado e desafiador de Arielle estava gravada em sua mente. Ele a tinha encurralado e ela reagira como uma leoa protegendo sua cria. Ele sentiu uma pontada de admiração misturada com sua impaciência. Ela não cedeu, não é? Perguntou Arthur, que dirigia, olhando pelo retrovisor. Não, respondeu Heitor. Ela é mais forte do que eu pensava. Ele olhou pela janela para a paisagem pobre de Vila Esperança passando. A abordagem direta foi um erro. Eu a assustei. Qual o próximo passo, senhor? Heitor ficou em silêncio por um momento, a mente estratégica assumindo o controle novamente. Eu não posso forçá-la. Preciso que ela venha até mim. Preciso que ela confie em mim. Ele sorriu um sorriso amargo. Confiança, algo que o dinheiro nem sempre compra. Ele pensou na cesta. Um gesto bruto, talvez, mas necessário. Era uma semente de dúvida na mente dela sobre quem ele realmente era. Vamos ficar na fazenda por mais alguns dias, Arthur, decidiu Heitor. Quero que você investigue outra coisa. Discretamente. Qualquer registro de um valente, mesmo um primo distante, que tenha estado nesta região nos últimos 2 ou 3 anos. Procure em registros de hotéis, transações de cartão de crédito, qualquer coisa. A resposta para o mistério de Davi está no pai dele, e eu vou descobrir quem ele é. A batalha pela verdade havia apenas começado, e Heitor Valente, um homem que nunca perdia, estava pronto para mudar toda a sua estratégia para vencer. Ele não queria mais apenas a resposta. Ele queria entender a mulher que guardava essa resposta com tanta bravura. Os dias que se seguiram à visita de Heitor foram uma tortura silenciosa para Arielle. A gigantesca cesta de vime permanecia no canto da sala, uma presença opressora e tentadora. Ela a via como o cavalo de Troia de Heitor Valente, um presente magnífico que escondia intenções perigosas. Seu orgulho, a espinha dorsal que a mantinha de pé contra todas as tempestades da vida, a proibia de tocar naqueles produtos. Era o dinheiro dele, o poder dele, e aceitá-los seria como aceitar um primeiro elo na corrente que ele certamente pretendia colocar em volta dela e de seu filho. Contudo, a realidade era uma mestra cruel. Na madrugada de terça-feira, o pacote de fraldas que ela comprara com seu suado dinheiro acabou. Com a farmácia fechada e Davi precisando de uma troca urgente, ela se viu encarando a cesta. Após uma batalha interna que a deixou com lágrimas nos olhos, ela cedeu. Com as mãos trêmulas de raiva e humilhação, ela rasgou a embalagem de um dos pacotes de fraldas da marca mais cara do mercado. Ao tocar no material macio, tão diferente do que ela podia comprar, sentiu-se suja. Era uma pequena derrota, mas para Arielle parecia uma rendição catastrófica. A situação piorou exponencialmente quando ela voltou ao trabalho na lanchonete central. A notícia do carro de luxo e do homem misterioso havia se espalhado por Vila Esperança com a velocidade de um rastilho de pólvora. Os olhares que antes eram de simpatia ou indiferença,
agora eram de curiosidade maliciosa. Os clientes a observavam por cima de seus copos de café, sussurrando uns com os outros. "É ela", ouviu uma mulher dizer para a amiga, "a tal que está de caso com o ricaço da fazenda." Seu chefe, o senhor Afonso, um homem de barriga proeminente e olhos pequenos, a chamou no canto. "Olha, Sarielle, eu não quero saber da sua vida pessoal", começou ele, com a voz untuosa de quem queria saber de tudo. "Mas esse tipo de falatório não é bom para os negócios. Clientes da família não gostam de fofoca. Vê se resolve suas coisas fora daqui, tá bom?" A humilhação a atingiu como um soco. Ela, que sempre fora o exemplo de discrição e trabalho duro, agora era a fofoca. Sentiu o rosto queimar, mas apenas assentiu e voltou para trás do balcão, o corpo rígido de vergonha. Aquele dia foi o mais longo de sua vida. Cada pedido que anotava, cada mesa que limpava, sentia dezenas de olhos em suas costas, julgando-a, inventando histórias. Enquanto isso, na fortaleza de luxo da fazenda, Heitor estava cada vez mais impaciente. Arthur havia apresentado seu relatório e era uma página em branco. Nenhum valente, senhor. Nenhum primo, sobrinho ou parente bastardo registrado em qualquer lugar nesta região nos últimos 5 anos. Verifiquei hotéis, hospitais, registros de aluguel de carros, tudo. Se algum valente esteve aqui, foi como um fantasma. A notícia só servia para aprofundar o abismo do mistério. Se não era um valente, quem era o pai de Davi? E como explicar a marca? A possibilidade de ser uma coincidência cósmica era tão astronomicamente baixa que sua mente lógica se recusava a aceitá-la. Restava apenas uma fonte de informação, Arielle, e ela o havia expulsado. "Ela não vai me ligar", disse Heitor para Arthur, olhando para o telefone como se pudesse fazê-lo tocar pela força da vontade. "Eu a coloquei na defensiva. Preciso mudar o jogo." E ele mudou. Na tarde seguinte, para o espanto de toda a lanchonete central, Heitor Valente entrou e sentou-se em uma das mesas do canto, como um cliente qualquer. O silêncio que caiu no local foi imediato e total. Todos prenderam a respiração. Arielle, que estava limpando o balcão, sentiu seu estômago despencar. Seus olhos se encontraram com os dele por um breve segundo. Ele lhe deu um aceno de cabeça quase imperceptível, polido, e depois focou sua atenção no cardápio de plástico engordurado, como se fosse o documento mais fascinante do mundo. Tremendo, ela teve que ir atendê-lo. Era seu trabalho. "Boa tarde. O que deseja?" Ela perguntou, a voz um fio, sem olhá-lo nos olhos. "Um café, por favor. Sem açúcar." Ele respondeu, o tom de voz baixo e profissional, mas ela sentiu a intensidade de seu olhar sobre ela. Ela serviu o café, a mão tão trêmula que a xícara bateu levemente no pires. Ele agradeceu, pegou um jornal local e começou a ler, ignorando completamente o alvoroço que sua presença causava. Ele ficou ali por meia hora, bebeu seu café lentamente e, ao sair, deixou sobre a mesa uma nota de R$100. O café custava 3. Arielle olhou para a nota, sentindo o rosto corar novamente. Era outra demonstração, outro lembrete de quem ele era e do que ele podia fazer. Era um gesto de generosidade para alguns, mas para ela parecia mais uma marcação de território. A crise real, no entanto, veio naquela noite. Davi começou a chorar de um jeito que Arielle não conhecia. Não era choro de fome ou de manha. Era um choro agudo, sofrido. Sua pele estava quente, queimando. A febre. Arielle entrou em pânico. Deu-lhe um banho morno, usou as compressas que sua tia lhe ensinara, mas a temperatura não cedia. O postinho de saúde da cidade já estava fechado, e mesmo que estivesse aberto, o único médico só atendia durante o dia. A cidade vizinha, com um hospital melhor, ficava a 1 hora de distância, e ela não tinha carro. As horas se passavam, e o choro de Davi se transformava em gemidos fracos, o que a apavorava ainda mais. Desesperada, chorando junto com o filho, ela olhou para a cômoda. O cartão de visita de Heitor estava lá, o nome dourado, parecendo zombar dela. Se precisar de qualquer coisa mesmo. O orgulho dela era forte, mas o amor pelo filho era infinitamente mais. O que importava sua independência se Davi estava sofrendo?
Engolindo o orgulho, o medo, a raiva, ela pegou o celular, os dedos discando os números como se pesassem 1 tonelada. A chamada foi atendida no primeiro toque. Alô? A voz de Heitor soou do outro lado, alerta e clara, como se ele estivesse esperando. Sou eu. Arielle, ela sussurrou, a voz embargada pelo choro. Houve uma fração de segundo de silêncio. Arielle podia sentir a surpresa dele através da linha. Arielle, o que aconteceu? Você está bem? Havia uma urgência genuína em sua voz. Não sou eu. É o meu filho. Ele está queimando de febre, não para de chorar. Eu não sei o que fazer, o posto está fechado, Ela soluçou, a compostura finalmente se quebrando. Onde você está? Ele perguntou, o tom agora totalmente focado, o homem de negócios assumindo o controle da crise. Em casa. Não saia daí, não se mexa. Estou enviando um carro. Ele estará na sua porta em menos de 10 minutos. Eu já liguei para o melhor pediatra de Rio Claro. Ele está nos esperando em sua clínica particular. Arrume uma bolsa para o Davi. Eu vou com vocês. A eficiência dele era assustadora. E naquele momento, a coisa mais reconfortante do mundo. Ela não teve forças para discutir sua presença. Apenas sussurrou um obrigada e desligou. Exatamente como ele disse, em menos de 10 minutos, o mesmo sedã preto estava parado em sua porta, desta vez com Arthur ao volante. Heitor já estava no banco de trás. Ele saiu assim que a viu e, sem dizer uma palavra, pegou a bolsa de bebê da mão dela e abriu a porta do carro para que ela entrasse com Davi, que gemia em seus braços. A viagem para Rio Claro foi um borrão silencioso e tenso. Arielle estava concentrada em Davi, sussurrando palavras de conforto para ele. Heitor estava no telefone, falando em voz baixa, confirmando os arranjos. Arielle não olhava para ele, mas sentia sua presença ao seu lado, uma presença sólida e calma em meio ao seu pânico. Ele não tentou fazer perguntas, não tocou no assunto da marca. Todo o seu foco parecia estar em resolver o problema imediato. A clínica particular do Dr. Matos era outro mundo. Moderna, silenciosa, com cheiro de limpeza e eficiência. Eles não esperaram um segundo. O médico, um senhor de cabelos brancos e sorriso gentil, já os aguardava na porta. Ele pegou Davi dos braços de Arielle com uma delicadeza experiente e o levou para o consultório. Enquanto o médico examinava Davi, Arielle e Heitor ficaram sozinhos na sala de espera. O silêncio era pesado. Arielle torcia as mãos, o coração ainda na garganta. Ele vai ficar bem, disse Heitor, a voz suave. Dr. Matos é o melhor. Arielle apenas assentiu, incapaz de falar. Eu sei que você não confia em mim, Arielle, continuou ele, olhando para as próprias mãos. E você tem todos os motivos para não confiar. Eu agi como um bruto, mas o que eu disse na sua casa era verdade. Minha preocupação é genuína. Ela finalmente olhou para ele. Viu o cansaço em seus olhos, a mesma tensão que ela sentia. Naquele momento, ele não parecia o milionário intimidador, mas apenas um homem preocupado. Por quê? Ela sussurrou a pergunta que a consumia. Por que toda essa preocupação com um estranho? Heitor suspirou. Ele sabia que não podia contar toda a verdade. Não ainda. Quando eu era criança, eu era muito doente. Vivia em hospitais. Minha mãe, ela passava noites em claro, assim como você. O desespero no rosto de um pai ou de uma mãe é uma imagem que eu nunca esqueci. Ninguém deveria passar por isso sozinho. Era uma meia-verdade, mas a parte sobre a solidão e o desespero era real. Arielle não disse nada, mas algo na rigidez de seus ombros relaxou um pouco. Ela viu uma fresta, uma pequena janela para a humanidade daquele homem. O Dr. Matos voltou com Davi nos braços, agora calmo e sonolento. Não é nada grave. Fiquem tranquilos, disse ele com um sorriso. É uma infecção de ouvido bem forte, o que explica a febre alta e a dor. Já o mediquei para a dor e a febre e vou prescrever o antibiótico correto. Em 2 dias, ele será o mesmo menino de sempre. O alívio que inundou Arielle foi tão intenso que suas pernas fraquejaram. Ela se apoiou na cadeira, as lágrimas agora escorrendo livremente, mas por gratidão. Heitor agradeceu ao médico, cuidou de todo o pagamento de forma discreta, enquanto Arielle pegava a receita e abraçava seu filho. Na viagem de volta, a atmosfera no carro era completamente diferente.
Davi dormia tranquilamente na cadeirinha que Arthur havia providenciado, a respiração suave e regular. A tensão havia se dissipado, dando lugar a um cansaço compartilhado. Obrigada, disse Arielle, a voz baixa, mas clara. Ela olhava para o filho adormecido. De verdade, eu não sei o que eu teria feito. Você teria dado um jeito, respondeu Heitor, olhando para o perfil dela na penumbra do carro. Você sempre dá. Eu apenas ofereci um atalho. Quando chegaram à Rua das Flores, a noite já estava adiantada. Heitor a acompanhou até a porta. Se a febre voltar, se ele piorar, não hesite em ligar. A qualquer hora. Arielle parou na porta e se virou para ele. O café, disse ela de repente. Você deixou R$100. É muito. Heitor deu um pequeno sorriso. Considere como um adiantamento. Você vai me servir muitos cafés ainda. A frase era casual, mas continha uma promessa implícita. Ele não iria a lugar nenhum. Ela entrou em casa e o observou partir. Colocou Davi no berço, o coração finalmente em paz. A casa estava silenciosa, mas desta vez o silêncio não era assustador. Era diferente. A ameaça havia se transformado em um aliado relutante. O medo ainda estava lá, no fundo de sua mente. O mistério da marca ainda pairava sobre eles como uma nuvem. Mas agora havia outra coisa, um sentimento novo e confuso. Ela olhou para o cartão sobre a cômoda. O nome dourado não parecia mais tão intimidador. Ao lado dele, colocou a receita do remédio que salvara a noite de seu filho. As duas coisas, o poder e o cuidado, lado a lado. Arielle sentia que estava em um barco à deriva, e Heitor Valente era, ao mesmo tempo, a tempestade e o farol. E ela sabia, com uma clareza assustadora, que sua vida simples e previsível havia acabado para sempre. A questão agora não era mais como fugir dele, mas como navegar a maré perigosa que ele representava. Uma maré que, estranhamente, parecia estar puxando-os para mais perto. A crise da noite da febre foi um divisor de águas. O muro de desconfiança que Arielle erguera com tanto cuidado ao redor de si mesma e de Davi não desabou, mas uma porta se abriu. Uma porta que Heitor Valente, com uma paciência que ele mesmo não sabia possuir, começou a atravessar, um passo de cada vez. Ele não voltou a pressioná-la. Em vez disso, sua presença tornou-se uma constante suave na vida dela. Ele ligava todas as manhãs, sob o pretexto de saber se Davi estava bem. Às vezes, aparecia no final do dia na porta dela, não para entrar, mas para entregar o antibiótico que Arthur buscara na farmácia da cidade vizinha, evitando que ela tivesse que enfrentar os olhares curiosos. Eram gestos pequenos, mas que falavam mais alto que qualquer cesta de presentes. Eram gestos que começaram a tecer uma teia fina e delicada de familiaridade e, Arielle admitia a contragosto para si mesma, de conforto. Ela começou a esperar por suas ligações. Começou a sentir uma estranha pontada de decepção quando ele não aparecia. O homem que fora uma tempestade ameaçadora estava se transformando em uma chuva mansa e persistente, que aos poucos amolecia a terra seca de seu coração. Uma semana depois que Davi estava completamente recuperado, Heitor fez um novo convite. Eu gostaria que você e Davi viessem à fazenda, disse ele ao telefone, a voz calma. Não para uma conversa difícil, apenas para um passeio. O ar é puro. Há um jardim de flores que você gostaria de ver. Deixe Davi engatinhar na grama. Sem pressão, Arielle. Apenas uma tarde de paz. Ela hesitou. Ir até o território dele, a fonte de seu poder, parecia um passo perigoso, mas a imagem de Davi rindo na grama sob o sol, longe dos olhares da cidade, era tentadora. E a promessa de paz era algo que sua alma ansiava desesperadamente. Tudo bem, ela concordou, a voz baixa. Nós vamos. A Fazenda Valente não era apenas luxuosa, era um paraíso. Um casarão colonial impecavelmente preservado, era cercado por hectares de grama verde esmeralda, pontilhada por árvores centenárias e jardins que explodiam em cores. Era um mundo de silêncio, quebrado apenas pelo canto dos pássaros e pelo farfalhar das folhas ao vento. Arthur os buscou, e ao chegarem, Heitor os esperava na varanda, não com o blazer de um executivo, mas com uma simples camisa polo e calças de algodão. Ele sorriu ao vê-los
E o sorriso, pela primeira vez, alcançou seus olhos azuis, aquecendo-os. Ele pegou Davi no colo com uma naturalidade surpreendente e o menino, em vez de estranhar, abriu um sorriso e agarrou o colarinho da camisa de Heitor. A cena era tão doméstica, tão certa, que o coração de Arielle falhou uma batida. Eles caminharam lentamente pelo jardim, Heitor mostrando a ela as orquídeas raras que sua avó cultivava, explicando os nomes das árvores. Ele não falava de negócios ou de dinheiro, falava de terra, de raízes, de estações, e Arielle, pela primeira vez, falou sobre seus próprios sonhos simples, ter um pequeno jardim, ensinar Davi a plantar. Eles não eram mais o milionário e a garçonete. Eram apenas um homem e uma mulher, compartilhando um momento de tranquilidade com uma criança rindo entre eles. Sentaram-se em um banco de madeira sob a sombra de um flamboyant. Davi engatinhava alegremente na grama, explorando aquele novo mundo. O momento de paz que Heitor prometera era real, e foi isso que deu a ele a coragem para finalmente se abrir. Arielle, começou ele, o tom de repente sério. Eu preciso que você saiba por que a marca no peito de Davi me afetou tanto. Eu devo a você a verdade. Arielle prendeu a respiração, o corpo enrijecendo. O momento que ela tanto temia havia chegado. Minha família, continuou Heitor olhando para o horizonte, é obcecada por linhagem, por legado. A história que contam é que o primeiro valente a chegar no Brasil tinha uma marca idêntica à de Davi. Uma lua e 3 estrelas. A marca dos valentes primeiros. A lenda diz que ela só aparece em um descendente direto a cada muitas gerações, para sinalizar alguém de grande importância para o futuro da família. Ele se virou para ela, os olhos cheios de uma vulnerabilidade que ela nunca imaginara. Meu pai me procurou por essa marca a vida inteira. Eu não a tenho. Por isso, quando eu a vi no seu filho, meu mundo ruiu, porque significava que existia um valente por aí, um herdeiro direto, do qual ninguém sabia. E isso, para uma família como a minha, é o equivalente a um terremoto. Ele lhe entregou seu segredo mais profundo, não como uma arma, mas como uma oferenda de paz. Ele confiou nela, e essa confiança quebrou a última barreira de Arielle. As lágrimas que ela segurou por tanto tempo vieram aos seus olhos. Ela devia a ele a sua própria verdade. O pai de Davi, ela começou, a voz embargada. Ele não me abandonou. Ele nem mesmo soube que eu estava grávida. Heitor a ouvia com uma atenção absoluta, o corpo inclinado na direção dela, encorajando-a a continuar. O nome dele era Lucas, disse ela, e só dizer o nome em voz alta já era doloroso e libertador. Ele não era daqui. Era um biólogo. Estava na região para um projeto de pesquisa de 6 meses. Nós nos conhecemos na quermesse do ano anterior. Foi rápido e intenso. Eu nunca amei ninguém como eu o amei. Um sorriso triste brotou em seus lábios ao lembrar. Ele era gentil, inteligente, via o mundo de um jeito diferente. Ele me prometeu que voltaria, que construiríamos uma vida juntos. Ela fez uma pausa, engolindo o nó em sua garganta. Ele partiu para uma expedição na Amazônia. Nos falávamos por cartas quando ele conseguia chegar a algum vilarejo. A última carta dizia que ele voltaria em 2 meses. Foi quando eu descobri que estava grávida. Eu ia contar a ele quando voltasse. Seria a nossa maior alegria. As lágrimas escorriam por seu rosto agora. Mas ele não voltou. A expedição, o barco em que eles estavam, virou em uma tempestade no Rio Negro. Ninguém sobreviveu. Eu só soube semanas depois por uma nota pequena no jornal que o Sr. Afonso usou para embrulhar umas frutas. A história caiu no ar quieto do jardim, com o peso de uma tragédia. A dor crua de Arielle era palpável. Heitor sentiu seu próprio coração se contrair em uma dor solidária. Toda a sua busca, suas suspeitas, tudo parecia tão pequeno e mesquinho diante daquele luto profundo. Arielle, eu sinto muito. Ele sussurrou, a voz rouca de emoção. Ele estendeu a mão, e desta vez, quando tocou o braço dela, ela não recuou. Ela se apoiou em seu toque. Eu nunca contei a ninguém, continuou ela, olhando para Davi, que agora tentava comer uma folha, para proteger a memória dele. Para proteger meu filho do estigma e da pena. Davi é tudo o que me restou dele. Ele é a minha alegria. Heitor processou a história, a dor dela, a força dela. Uma peça do quebra-cabeça, no entanto,
ainda estava solta. Uma peça crucial. Arielle. Qual era o sobrenome dele? De Lucas? Ela franziu a testa, a pergunta parecendo trivial diante de toda a história. Por quê? Por favor, é importante. Ela suspirou, cansada. Tavares. O nome completo dele era Lucas Tavares Valente. O mundo de Heitor Valente, que havia ruído na noite do arraial, agora se pulverizou em pó. Valente. A palavra ecoou em sua mente. Tavares Valente. Não era um sobrenome que ele ouvia em seu dia a dia. Não era do núcleo duro da família, mas Valente. Com as mãos tremendo de uma forma que não tremiam nem na mais tensa das negociações, ele pegou seu smartphone. Me perdoe, eu preciso... Ele murmurou, acessando um aplicativo seguro, um banco de dados genealógico da família Valente que era mais guardado que os cofres de seus bancos. Era a árvore genealógica completa, incluindo os ramos que foram podados, os que se perderam no tempo. Ele digitou o nome, Lucas Tavares Valente. A tela piscou e um resultado apareceu. Um perfil, uma foto de um jovem sorridente, de óculos e cabelos cacheados. Um rosto que ele nunca vira, mas que tinha um traço familiar nos olhos. E ali, a linhagem. Filho de Ricardo Tavares Valente, neto de Olavo Valente. Olavo. O irmão mais novo de seu avô, o rebelde, o acadêmico que brigou com a família nos anos 50, que abriu mão de sua parte na empresa para seguir uma carreira universitária que foi efetivamente excomungado do clã principal. O ramo perdido. Heitor ergueu os olhos do telefone para Davi, a criança que engatinhava na grama, seu sobrinho neto, o filho de seu primo, um valente de sangue, descendente de um ramo esquecido, mas legítimo. A lenda não mentira. O destino, em sua ironia poética, fez a marca mais sagrada da família reaparecer no filho do ramo que eles haviam rejeitado. Meu Deus! Heitor sussurrou, mostrando a tela do celular para Arielle. Lucas, ele era meu primo. Arielle olhou para a foto, para a árvore genealógica simplificada na tela, e sentiu o último resquício de chão desaparecer sob seus pés. Ela levou a mão à boca, o choque a deixando sem ar. Lucas nunca falara de sua família rica. Dizia apenas que eram complicados e que ele preferia a simplicidade de sua vida. Ela nunca imaginou. Então, Davi, ela começou, é meu sangue, minha família, completou Heitor, a voz embargada por uma emoção avassaladora. Ele olhou para Arielle, e o que sentia ia muito além do dever familiar. A busca pela marca o levara até ela, mas o que o prendia ali não era o sangue. Era a alma. Arielle, eu comecei tudo isso por um motivo egoísta. Eu estava procurando uma resposta para uma lenda, um herdeiro para um império. Mas essa busca me levou a você. E em algum ponto do caminho, a busca deixou de ser sobre a marca e passou a ser sobre a mulher incrível que a protege. Ele se aproximou dela, pegando delicadamente seu rosto entre as mãos. Meus sentimentos por você não têm nada a ver com o fato de Davi ser um valente. Tem a ver com a sua força, com a sua coragem, com a paz que eu sinto quando estou perto de você. Uma paz que eu procurei a vida inteira. As lágrimas de Arielle agora não eram de dor, mas de uma emoção tão nova e avassaladora que ela não sabia nomear. Era o fim do luto e o começo de algo que ela pensou que nunca mais teria. Eu estou me apaixonando por você, Arielle de Souza, ele confessou, e as palavras ditas ali no silêncio daquele paraíso tinham o peso da mais pura verdade. E no meio daquele turbilhão de revelações, de destinos que se cruzavam e de corações que se encontravam, Arielle fez a única coisa que parecia certa. Ela se inclinou para a frente e o beijou. Foi um beijo de alívio, de reconhecimento, de entrega. Um beijo que selava o passado e abria todas as portas para o futuro. As lágrimas dele se misturaram, salgadas e doces. Ao longe, Davi bateu palmas, um som de pura inocência que parecia uma bênção para aquele novo começo. Meses depois, a vida havia se transformado em um sonho do qual Arielle não queria acordar. Ela e Heitor estavam construindo uma relação baseada em confiança e em um amor que florescia a cada dia. Heitor apresentou Davi oficialmente à família. Dona Verônica, a matriarca, chorou ao ver a marca no bisneto, vendo-a não como um símbolo de poder, mas como um sinal do perdão do destino que trouxe um ramo perdido de volta para casa.
Heitor, o homem que vivia na solidão de suas torres de vidro, descobriu a alegria nas coisas simples: dar banho em Davi, passear de mãos dadas com Arielle pelo jardim, o som de risadas preenchendo o silêncio da mansão. Ele não buscava mais um herdeiro para seu império. Ele havia encontrado um lar para seu coração. Arielle, por sua vez, encontrou a paz que tanto almejava. O amor de Heitor era seu porto seguro, e ver Davi crescer com o amor e a proteção de uma família era a cura para todas as suas feridas passadas. Juntos, os três formavam uma nova linhagem, uma cujo legado não seria medido em cifras, mas em afeto, em segundas chances e na prova de que, às vezes, o maior tesouro está escondido em uma simples marca de nascença, esperando apenas o coração certo para descobrir seu verdadeiro significado. E assim termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.